No universo de Invencível, o poder não é apenas uma questão de quem bate mais forte, mas de quem consegue sobreviver ao impacto de uma estrela ou atravessar o núcleo de um mundo inteiro sem hesitar. Durante muito tempo, acreditamos que o topo da cadeia alimentar era absoluto, mas a reta final da obra de Robert Kirkman provou que sempre existe um monstro maior esperando no vácuo do espaço. Se você acha que já viu de tudo com o Omni-Man na animação, saiba que ele é apenas a ponta do iceberg diante de tudo que está por vir, e hoje vamos ver seres que humilham não só o Omni-Man, como Viltrumitas em grupos com facilidade. Anissa é uma das guerreiras mais leais e condecoradas do Império, servindo como braço direito de Treg em missões que existem velocidade extrema e eficiência. Sua força física é devastadora, sendo capaz de subjugar Mark Grayson com uma facilidade humilhante, durante boa parte da história pelo menos, deixando claro que a diferença de experiência entre eles era um abismo. Ela, junto de Mark, carregou um navio transatlântico e Mark assumiu que ela carregou a maior parte do peso. Mais tarde, ela teve a infame cena de abuso com Mark, dominando o personagem completamente, mesmo que naquela altura Mark já tivesse nível para encarar Viltrumitas mais velhos e já havia matado Conquista. Vale destacar que ela sobreviveu a combates contra Allen e outras ameaças de nível cósmico, sempre se mantendo como uma das peças centrais do exército de Treg devido à sua confiabilidade no campo de batalha. Apesar da sua força esmagadora, a personagem não chegou a ter tanto destaque quanto outros de sua raça ou outros personagens principais e por isso fica mais abaixo. Mas vale lembrar que ela sobreviveu ao Flagelo e à Guerra de Taídos contra Treg, sendo que boa parte dos Viltrumitas sobreviventes do Flagelo morreram ali. Mas avançando, Juggernaut não é uma personagem muito conhecida, já que não está na linha principal de histórias do Invencível, mas sim no spin-off do Battle Beast. O lobo mais insano da ficção saiu em busca de uma batalha lendária que poderia finalmente acabar com sua vida e com seu sofrimento. Em uma dessas viagens, ele encontrou o Colossus, um alien conquistador de mundos de tamanho colossal e de força tão grande quanto. Sua regeneração é tão rápida que supera e muito a de um Viltrumita, regenerando membros inteiros em questão de milésimos de segundos. Ele ainda conta com garras afiadas o bastante para perfurar a pele do Battle Beast e foi forte o bastante para arrancar sangue do lobo de batalha, sobrevivendo até mesmo sendo cortado ao meio. Mas o mais impressionante disso tudo é que ele não é o mais poderoso da sua raça, mas sim o segundo, atrás da sua irmã, o Juggernaut. Ela é consideravelmente maior e mais musculosa que o irmão, contando com força, tamanho, regeneração e velocidade muito acima do Colossus. Eu coloquei ela aqui no vídeo porque ela simplesmente derrotou o Battle Beast em um primeiro confronto, abrindo um buraco em seu tronco. A fera apenas não morreu porque foi resgatada por uma feiticeira que usou magia para regenerar o que restava do seu corpo, e ainda deu uma arma feita a partir da garra arrancada do Colossus. Essa arma regenerava independente de quantas vezes fossem quebradas, e graças a isso foram derrotados. Mas foi uma combinação bem grande de eventos para eles perderem. Pouco depois, foi mostrado que os Viltrumitas, seguidos por Treg, conheciam ambos os irmãos, e as lendas diziam que os dois eram de Enziu, um local repleto de mistérios. Eles consideraram ambos tão poderosos que Treg enviou Conquista para lidar com eles, mas chegaram tarde e a ameaça já havia sido neutralizada. Só não vou deixar eles mais acima na lista por falta de desenvolvimento, mas talvez realmente mereçam. Já os Ragnars não são indivíduos, mas uma espécie alienígena selvagem que representa uma das poucas ameaças biológicas naturais que fazem um Viltrumita de elite sentir medo. Claro, eles não são um único indivíduo, como eu mencionei, mas eu abri uma exceção pelo fato de serem tão poderosos. Sua fisiologia é um pesadelo de engenharia natural. Eles possuem uma resistência física e uma força de mandíbula tão absurdas que são capazes de atravessar a pele de um Viltrumita como se fosse feita de papel. Isso se deve ao fato do planeta em que eles vivem ter uma gravidade absurdamente alta, forçando a espécie a evoluir fisicamente para se mover normalmente por lá. Por serem tão letais, o Omni-Man não os exterminou completamente, mas os mantiveram confinados em quarentena sob vigilância constante. Ele escondeu essa raça do Império, onde as descobriu enquanto viajava pelo cosmos e mais tarde os usou como armas na guerra. Quando soltos em batalha, um único Ragnar é capaz de desmembrar um Viltrumita adulto em segundos. Inclusive, foram os responsáveis por tirar o braço do Conquista. Eles ficam mais abaixo por dois motivos. O primeiro é que eles têm real vantagem apenas em seu planeta, onde a gravidade impede os Viltrumitas de voarem livremente. E outro motivo é que eles só são uma ameaça real em grupo, onde individualmente podem ser contidos por Viltrumitas poderosos, como aconteceu na guerra e após isso.
isso. Mesmo assim, são uma tremenda ameaça, e alguns poucos deles já foram capazes de rasgar Treg e deixaram gravemente ferido, o que com certeza é um feito grande bastante para os deixar na lista de hoje. Já Taedos é uma das figuras mais complexas e fundamentais de todo o universo de Invencível, onde praticamente toda a história se moveu por conta das suas decisões no passado. Após milênios de observação e reflexão, ele passou por uma mudança radical de mentalidade, percebendo o genocídio e a tirania que sua própria espécie impunha. Isso o levou a fundar a Coalizão dos Planetas para tentar corrigir seus erros do passado, mas se fosse só isso, tava tudo bem. Ele foi o responsável pela criação do vírus flagelo, pela morte do Rei Argal e pela criação do Alan, tudo visando a destruição da própria espécie. Sua força bruta é comparável aos seres mais poderosos da existência, dado que ele é um Viltrumita de sangue puro com milhares de anos de experiência. Mesmo em idade avançada para os padrões Viltrumitas, Taedos ainda detém uma resistência física capaz de suportar impactos que destruiriam luas inteiras. Durante a missão para aniquilar o mundo natal dos Viltrumitas, ele voou em uma velocidade supersônica, atingindo o núcleo do planeta junto com Nolan e Mark. Ele ocupa a 7ª posição, porque apesar de ser um dos poucos com força para ferir os níveis mais altos no ranking, ele não possui o fator de regeneração ou a vitalidade bruta de guerreiros como Battle Beast ou Conquista. Mesmo assim, ele ainda domina com facilidade Viltrumitas comuns e durante a guerra foi uma das peças fundamentais para a vitória. Já o Omni-Man é a porta de entrada para o verdadeiro nível de poder da obra e o personagem que estabeleceu o padrão de brutalidade que a série carrega. Nolan não é apenas um soldado, ele é um Viltrumita de alta linhagem com séculos de experiência em conquistas intergalácticas, o que o torna um estrategista tão letal quanto seus punhos. O personagem era verdadeiramente famoso e amado entre os membros da sua raça, sendo conhecido como um herói pelos Viltrumitas mais novos que conheciam seus feitos. Sua força é o que separa de heróis da Terra, sendo capaz de dizimar a maior equipe de heróis do mundo, os Guardiões do Globo, em questões de segundos. Diferentemente da animação, nas HQs, o Omni-Man matou todos em uma única página, sem os heróis resistirem de forma alguma. Quando Mark voltou no tempo, os Guardiões conseguiram reagir de maneira apropriada e mesmo com todos juntos e ajuda do Mark, ele ainda foi capaz de causar um dano considerável aos heróis. Um dos seus feitos de poder mais absurdos foi a destruição do planeta Flaxan, onde Nolan voou em velocidades tão altas que o simples deslocamento de ar causou explosões nucleares, devastando uma civilização inteira sozinho. Ele possui uma resistência física que permite suportar ataques de satélites de energia e explosivos de alto calibre sem sofrer um único arranhão, tratando armas de destruição em massa como se fosse apenas poeira. Vale destacar o feito de ter ajudado a destruir o planeta Viltrum. Nolan, junto com Mark e Taedos, atravessou o núcleo do planeta em alta velocidade, uma demonstração de força e velocidade que pouquíssimos seres no universo conseguiriam replicar. Ele estava tão acima dos demais da sua raça que dominou a Nyssa com uma única mão, coisa que o Mark não foi capaz de fazer por boa parte da obra, sem contar que todas as vezes que enfrentou um Viltrumita, saiu vitorioso e inteiro, com exceção do Treg, que é fora da curva. Embora ele esteja na 6ª posição, Nolan é um mentor involuntário de Mark, e sua genética é o que permitiu que o protagonista eventualmente subisse ao topo dessa lista. Mas avançando para o 5º, Alan é o maior exemplo de superação constante dentro da obra e sua evolução é o que coloca tão alto nessa lista. Originalmente criado em laboratório para ser a arma definitiva dos Unopanos contra o Império Viltrumita, ele foi considerado uma falha por não atingir o nível de poder necessário inicialmente. O grande trunfo do Alan não é apenas sua força base, mas sua fisiologia única. Cada vez que ele chega perto da morte e sobrevive, seu corpo se reconstrói muito mais forte. Após ser brutalmente espancado por 3 Viltrumitas e deixado para morrer, Alan retornou com um porte físico massivo, se tornando um dos únicos seres no universo capaz de encarar um Viltrumita de elite em combate direto sem ser massacrado no processo. Sua força bruta escalou a um nível tão absurdo que ele foi capaz de decapitar um Viltrumita com um único soco, um feito que poucos personagens em toda a franquia conseguiram realizar. Diferente dos guerreiros de Viltrum, que dependem apenas da biologia natural, Alan é uma anomalia genética que continua evoluindo. No final da série, ele é um dos poucos que Treg realmente respeita como uma ameaça real ao seu domínio. Vale destacar que sua resistência também é fora do comum, conseguindo absorver impactos que destruiriam naves de guerra e se regenerar de ferimentos que seriam fatais para qualquer outra raça da coalizão. Embora ele esteja ocupando a 5ª posição, ele é o pilar de defesa do universo e um dos poucos que conseguem trocar socos sinceros com o topo do ranking por um período prolongado. E em quarto ficam nos personagens que com certeza todo mundo estava esperando, que no caso é o Conquista. Conquista luta pelo prazer da carnificina. Ele é um veterano de milênios que viveu apenas para subjugar planetas e esmagar resistências. Sua força é tão descomunal que ele era considerado o cão de guarda do Império, sendo enviado apenas quando a diplomacia falhava
chegava e uma mensagem de terror precisava ser enviada. O primeiro encontro dele com Mark Grayson é um dos momentos mais pesados da obra, onde ele demonstra que a diferença entre um Viltrumita comum e um guerreiro de elite é um abismo de poder e experiência. Ele possui uma resistência física que beira o absurdo, sendo capaz de continuar lutando mesmo após ter o seu peito atravessado ou sofrer danos que paralisariam qualquer outro ser. Um de seus maiores feitos é ter sobrevivido a um ataque conjunto de Mark e Eve, onde mesmo após ser queimado vivo e espancado brutalmente, ele ainda encontrou forças para quase matar ambos antes de ser contido. Sua regeneração acompanha sua força, onde mesmo após todos os ferimentos causados na batalha, ele ainda foi capaz de voltar à sua forma normal e escapou da prisão do Cecil, uma das ideias mais idiotas de toda a série, mas tudo bem. O personagem era tão poderoso e fora de controle que nenhum outro Viltrumita gostava de ficar perto dele e passaram a temer a resistência após descobrirem que Mark havia o matado. Isso, claro, é um artifício de roteiro que exemplifica mais uma vez como o Conquista era poderoso, sendo considerado por todos o segundo Viltrumita mais poderoso em seu tempo. Mas finalmente abrindo o top 3, eu coloquei o já mencionado Battle Beast, ele que é o maior exemplo de que no universo de Invencível, o poder bruto não é exclusividade de Viltrumitas. Thor, que é o seu nome real, é um guerreiro que foi amaldiçoado com uma sede de sangue e batalha infinita, onde ele passou sua vida inteira viajando pelo cosmos em busca de uma morte honrosa em combate. Ele é o único personagem da lista que não luta por política, império ou sobrevivência. Ele apenas luta para encontrar alguém que seja capaz de matá-lo. Seu feito de força mais icônico foi a luta contra Thrag, o líder supremo de Viltrum, onde eles trocaram golpes por dias seguidos sobre a superfície de um planeta, destruindo tudo ao seu redor. Lembrando que personagens como Omni-Man e Taedos caíram rapidamente para Thrag, mas Battle Beast foi capaz de lutar por dias seguidos. Nessa luta, Battle Beast chegou a abrir as próprias entranhas para lutar em igualdade com Thrag, sendo que estava ferido também, provando que sua resistência e tolerância à dor são sobrenaturais. Na sua HQ solo, ele provou isso novamente após ter um buraco aberto em seu tronco e mesmo assim sobreviveu. Diferente de Mark ou Nolan, Battle Beast utiliza armas brancas massivas, como seu martelo e lâminas, que ele utiliza com uma velocidade que desafia o seu tamanho, sendo capaz de desintegrar exércitos inteiros sozinho. Ele ocupa a terceira posição, porque em um combate direto, 1 contra 1, ele é o único que realmente levou Thrag ao seu limite absoluto, deixando um imperador à beira da morte antes de finalmente cair. Vale lembrar que no início da obra, ele foi capaz de massacrar Mark e os Guardiões do Globo sem sequer se esforçar, mostrando desde cedo que ele estava em uma liga completamente diferente dos outros heróis. Também foi responsável pela morte do Juggernaut e do seu irmão, bem como alguns Viltrumitas aleatórios que não receberam tanto destaque, mas tiveram o azar de trombar com ele. Já Thrag é simplesmente um monstro quando se trata de força bruta, e é uma pena que a animação só refletiu uma parte da imponência que ele transmite. Após o vírus do flagelo dizimar 99,9% da população de Viltrum, Thrag foi o sobrevivente que emergiu das cinzas para liderar o que restou. Ele foi treinado desde o nascimento em todas as formas de luta conhecidas pelo Império, se tornando o regente absoluto por milhares de anos. Sua função original era encontrar o herdeiro legítimo de Argal, o antigo imperador, mas o poder acabou o consumindo. Ele se tornou o Império Viltrumita personificado. A força de Thrag é um ponto fora da curva, mesmo para os padrões de sua espécie. Enquanto um Viltrumita comum como Nolan consegue destruir planetas com auxílio, Thrag opera em uma escala de resistência e letalidade que beira o insano. Em um dos seus encontros com Mark e Nolan, Thrag demonstrou sua superioridade ao lutar contra ambos simultaneamente, sem sofrer um único arranhão significativo, chegando até mesmo a empalar o Omni-Man com o braço nu com uma facilidade assustadora. Sua fisiologia é tão avançada que ele consegue resistir à temperatura da superfície de uma estrela por um tempo muito maior do que qualquer outro da sua linhagem. Vale lembrar que até mesmo Conquista, que foi por muito tempo o segundo mais poderoso Viltrumita, tinha medo do Thrag. Taedos, um membro da raça com pelo menos alguns milênios a mais que Thrag, foi morto rapidamente pelo vilão após destruir o planeta. Thrag só foi superado pelo primeiro da lista e mesmo assim ainda foi um custo enorme, mas no fim perdeu seu posto de mais poderoso do universo, e ele perdeu para ninguém mais ninguém menos do que o protagonista da obra, Mark Grayson, que é o coração e o personagem com a maior curva de aprendizagem e crescimento de poder em toda a franquia. Diferente de outros Viltrumitas que já nasceram no auge, Mark começou como um adolescente comum e teve que conquistar cada grama de sua força através do sofrimento, de treinos intensos e principalmente de batalhas que o deixaram à beira da morte diversas vezes. A evolução de Mark é pautada pelo seu fator de cura e pela sua determinação. Cada vez que ele era espancado por seres como Omni-Man ou Conquista, seu corpo se adaptava e voltava mais denso e resistente, um traço genético que ele levou ao limite absoluto. Sua jornada de lutas é uma escalada de terror. Ele passou de um herói que mal conseguia voar
para o guerreiro que enfrentou um Conquista em 2 batalhas brutais, sendo que na segunda, ele foi capaz de estrangular o vilão, mesmo estando com o corpo completamente destroçado. O ápice da sua força pré-final ocorre na Guerra do Flagelo, onde ele deixa de ser apenas o filho do Omni-Man para se tornar a peça central na destruição de Viltrum, provando que sua velocidade e força de impacto já estavam no patamar dos veteranos milenares. O momento definitivo da sua evolução acontece no confronto final contra Treg, no centro do Sol. Ali, Mark não usou apenas sua força física, mas sua resiliência mental e física para continuar lutando com sua pele derretendo. Ele não só estava aguentando lutar na parte externa do Sol, como encarou de igual para igual Treg no centro da estrela. Claro que o Mark permaneceu vivo com a ajuda do robô, que enviou uma armadura para que ele aguentasse por mais tempo, mas nada muda o fato de que eles lutaram de igual para igual no Sol. Após a derrota de Treg, entramos na fase do Prime Mark Grayson, onde ele assume o trono como o novo imperador de Viltrum e vive por mais de 500 anos, atingindo um nível de poder que nenhum outro ser na história alcançou. Nesse estado final, Mark possui a sabedoria de Taedos, a brutalidade controlada de Nolan e uma força física que supera a de Treg, tornando-se essencialmente o ser mais poderoso e influente do universo. E é justamente com Mark Grayson que eu finalizo o vídeo hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos de Invencível. Também coloca nos comentários qual desses personagens você acha que é o mais forte e se concorda ou não com a lista. Valeu e até a próxima!